capítulo 13 de Mateus, do verso 1 ao verso 23. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso é uma orientação bíblica, tá? Quando a gente vai orar pelo enfermo, Tiago, ele nos aconselha a ungir o enfermo com óleo, tá? É o único momento que aparece no Novo Testamento a unção, mas para enfermo, para curar enfermos. É o único momento. Mas o que cura o enfermo não é o óleo. O óleo é um simbolismo, tá? Simboliza e representa o Espírito Santo. O óleo não cura. O que cura é a oração da fé. Amém, amados? Tem alguns pensamentos assim que vêm assim e está errado, tá? Quem cura é a oração, não é o óleo, tá? Se eu não tiver óleo para orar, Deus vai curar? Vai, tá? Ele vai curar. Todos acharam, meus queridos? Capítulo 13, verso 1 diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Olha que vida boa, né? Saiu naquele dia, acordou, foi para a praia. Ele tinha casa na praia, né? Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dessas sementes caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem ouvido para ouvir? Então ouça. Continuando, verso 10. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a elas não. Interessante isso, né, amados? Por que Jesus não deixou, não permitiu que os outros entendessem ou escutassem? Parou para pensar? Por que somente para um povo? Por que somente para um grupo? Ele ensina e esclarece. Então, os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês é dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado. Quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem e nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos, mas fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Mas
verso 16: mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquela que ouve a palavra e entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Amém? Amém. Oremos. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra. O Senhor é a palavra. Que o Senhor, meu Pai, venha destampar os nossos ouvidos espirituais, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento espiritual, que nós possamos absorver, Pai amado, a Tua palavra, que o Senhor venha trazer luz ao texto, que o Senhor venha nos dar entendimento, Pai amado, daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que o Senhor quer falar para nós nesta noite. Em nome de Jesus, leva cativo, Senhor, leva cativo a cada coração que aqui está, a cada pensamento, a cada mente, Pai amado, leva cativo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Meus irmãos, por que muitos crentes se decepcionam com crentes? Porque muitas vezes pessoas se decepcionam com a igreja. Porque muitas pessoas se decepcionam até com o pastor. Eu costumo dizer, amados, que na igreja tem várias camadas de crentes, tem vários níveis de crentes dentro da igreja. Aqui, tá? Eu olho daqui, se juntar tudo vai dar um purê de batata. Essa é a vontade de Deus, que nós sejamos um só, na palavra, no Espírito e na vontade de Deus, uma massa homogênea. Mas ainda não chegou esse momento. Cada um tem a sua particularidade, a sua individualidade. Cada um pensa de um jeito, cada um age de um jeito, cada um tem uma ação. Às vezes pode um fato ocorrer comigo e o mesmo fato ocorrer com o pastor Carlos. A reação do pastor Carlos é diferente da minha reação, porque somos indivíduos, pessoas que pensam diferente, que agem diferente, que reagem diferente. Na igreja também é assim. Nós temos níveis de espiritualidades, níveis de conhecimento. Muitos já chegaram aqui há pouco tempo. Quem tem 5 anos de convertido, levanta a sua mão. 5 anos que você aceitou Jesus, que você veio. 5 anos. Levanta a mão sem medo, que eu sou ruim de vista. 5 anos. Quem tem 2 anos de convertido? 1 ano de convertido? 10 anos de convertido? 15 anos de convertido?
20 anos de convertido. 30 anos depois. Caramba. Tem vários níveis aqui, amados. Eu já passei mais de 35 anos que eu me converti. E a gente conhece um pouco, outros conhecem um pouco mais, mas a gente nunca pode dizer que conhece tudo. São níveis de espiritualidade. Tem pessoas aqui, amados, que estão pronto para dar a vida por Jesus. Tem ou não tem? Olha, tem gente aqui que está pronto para dar. Eu dou minha vida por Jesus, não quero nem saber. Pode arrancar o meu pescoço, pode arrancar o que eu tenho, pode arrancar. Aliás, tem uma música que fala isso, né? Pode levar tudo que eu tenho. É isso? Eu não canto isso, não, mas que a gente está cantando de boca para fora, muitas vezes, sem consciência. Então, na igreja tem vários níveis de espiritualidades. Pessoas que estão começando a caminhar, pessoas que ainda não adquiriram um nível um pouco mais elevado de conhecimento, de experiência para com Deus, experiência com o Evangelho. Isso é normal, tá bom? Isso é normal. Ninguém é melhor que ninguém. Todos nós estamos aqui crescendo em graça e em conhecimento. Amém? Ninguém ainda chegou à estatura de varão perfeito, nem eu. Se vocês pensarem que é porque o pastor é pastor, não se engane. Eu também estou em construção. Não bobeia comigo, não. Não é verdade? Você não sabe o nível que eu estou, não é? Tipos de pessoas. Cada um age de um jeito, cada um pensa de um jeito. Jesus, quando conta a parábola do semeador, uma das primeiras parábolas que ele começa a ensinar ao povo. Ele começa a ensinar através de simbologias, através de fatos. Ele demonstra realidades, demonstra verdades espirituais. Por que ele fazia isso? Por quê? Porque, amados, quando você lança uma incógnita, você lança algo que fica meio... Você precisa parar para pensar, te chama mais atenção. E Jesus usou essa estratégia para chamar a atenção do povo, para o povo ficar pensando. Porque se ele falasse algo corriqueiro, algo normal, talvez as pessoas nem pensassem. Mas quando ele lançava algo que a pessoa pensar, as pessoas ficavam, mas o que ele quer dizer com isso? Mas tanto é verdade que os discípulos, que eram mais chegados a ele, mais próximos a ele, questionavam ele. Mas o que quer dizer a parábola do semeador? O que significa a parábola do semeador? E Jesus chama eles de lado, chama eles de canto e explica para ele o que quer dizer essa parábola do semeador. Eu quero expor aqui, segundo o meu entendimento, segundo aquilo que está no meu coração, o significado de cada ouvinte. Aqui ele dá 4 tipos de ouvintes, 4 tipos de sementes, é isso? 4 tipos de caminhos. Primeiro é à beira do caminho. Segundo é solo rochoso. Terceiro é em meio aos espinhos. E o quarto é a terra boa. Essa você guardou, né? É a terra boa. Eu coloquei aqui como título desse sermão 4 tipos de ouvintes. 4 tipos de ouvinte. O primeiro ouvinte é aquele ouvinte que tem a mente fechada. Ele não tomou posse da palavra de Deus. Está lá no verso 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Um tipo de ouvinte. Ele ouviu a palavra, ele escuta a palavra. Por isso que Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça. Em Apocalipse também chega a dizer, o Espírito chega a dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque não basta somente ouvir.
Não basta somente escutar, nós temos que crer, nós temos que acreditar, porque, amados, sabe o que anula o poder de Deus? É a incredulidade, é não acreditar, é ouvir e não acreditar, é ouvir e não obedecer. O povo de Israel, na época dos profetas, quando Elias, ele sobe ao Monte Carmelo, para guerrear com os 400 profetas de Baal, e mais os 450 profetas de Acera, 850 profetas, ele fez o altar, fez tudo o que tinha que ser feito, mas chegou para o povo, e colocou o povo na parede. Vocês têm que decidir, vocês têm que tomar uma posição, ou vocês acreditam em Deus, ou em Baal. Hoje, nós estamos no vale da decisão, não pode ficar em cima do muro. A palavra de Deus fala, nós ouvimos, sabemos, conhecemos, mas não a executamos. Um exemplo, quando Jesus diz assim: olha, perdoa aqueles que te ofendem, nós muitas vezes retemos o perdão. Não, ele não merece o meu perdão, o que ele fez foi injusto, o que ele fez foi terrível, o que ela fez me marcou demais a minha vida, não perdoo. Quando a palavra diz, perdoa, mas nós não acreditamos no valor do perdão. Quando a Bíblia nos ensina que nós devemos abençoar o nosso próximo e não abençoamos, estamos retendo a nossa bênção. Lembra quando eu sempre falo para vocês? Onde eu abençoo é que eu sou abençoado, é quando eu dou que eu recebo. Aliás, a Bíblia mesmo nos diz que é melhor dar do que receber. Mas tem gente, ele enfia no bolso, ele não consegue tirar a mão nem para dar tchau. Ou tem outros que tem um escorpião no bolso e quer mexer com o povo, mexe com o bolso do povo, fala em dinheiro, o povo já fica tudo com o pé atrás. Ouvimos a palavra de Deus e não acreditamos. Quero dizer uma coisa para você: Deus não opera em meia dúvida, porque quando nós duvidamos ou quando nós não acreditamos, nós estamos dizendo para Deus que Ele é incompetente. É duro, mas é verdade. Tem muito crente que nada e morre na beira da praia. Ele é religioso, ele participa, mas quando a palavra o confronta, quando a palavra não vai de acordo com os interesses dele, de acordo com aquilo que ele acredita ou que ele pensa, ele exclui a palavra do seu vocabulário. É aquele que ouve a palavra, recebe a palavra, mas não vive a palavra, não tem vivência com a palavra. Quando ele ouve a palavra, quando ele recebe a semente, que é a palavra, ele já começa a pensar: mas espera aí, isso é do Velho Testamento, não, acho que não foi bem isso que Jesus quis dizer. Ele já começa algo do qual ele possa criar uma autodefesa, para se esvair, para escapar do compromisso com a palavra. A palavra caiu à beira do caminho. Quero falar uma realidade para vocês. Jesus fala de quatro pessoas, 4 solos, 4 tipos de sementes,
Aliás, a semente é a mesma. Somente um terreno, somente um solo, somente num lugar a semente vingou. Das demais 3 foi desperdiçada. Ou seja, o crente ou nós absorvemos somente 25% daquilo que é pregado, 25% daquilo que é ministrado. É Jesus quem está falando. Caiu no meio do caminho, caiu no solo rochoso, caiu no meio dos espinhos, e somente a que caiu em boa terra vingou. 75% da palavra é descartada. 75% daquilo que é pregado é descartado. Pessoas que ouvem, e do jeito que ouvem, entra no ouvido e sai por outro. Não vivenciam a palavra, não acreditam na palavra. Eu teve uma ocasião, um domingo, e eu faço todo domingo um comentário sobre o dízimo, na hora da oferta. Todo domingo. Alguns anos atrás, uma pessoa me questionou: por que o senhor tem que falar de dízimo? As pessoas não sabem. Por que o senhor tem que falar de dízimo? Para que o senhor tem que falar de dízimo? Irmãos, eu penso assim: água mole em pedra dura, tanto bate, fura, uma hora fura. Uma hora fura. Porque se eu falando, as pessoas se esquecem. Imagina se não falar. Por isso que eu falo para vocês, quando mexe com o bolso, as pessoas pulam para trás. Num domingo, cheguei em casa e me passaram um envelope para mim. Olha aqui, que está dentro desse envelope. Talvez essa pessoa esteja aqui, eu não sei. E dentro do envelope tinha uma carta me questionando sobre o dízimo. Eu não sei quem é, porque não colocou o nome na carta. Ele me questionando, me confrontando em relação ao dízimo. Que dízimo é do Velho Testamento? Que dízimo é do tempo da lei? Mostrando até no hebraico o que significa dízimo. Irmãos, talvez eu não entenda a Bíblia na sua totalidade no hebraico. Entendo um pouco no português, um pouquinho só. No hebraico a gente dá umas pinceladas. Mas eu não posso jogar o Velho Testamento fora. Eu não posso rasgar a Bíblia no meio, porque ela é a Bíblia. Ela é a Bíblia. Ou seja, o pastor está pregando, ou seja lá quem for que está ministrando, a pessoa está viajando, ela está buscando subterfúgios, está buscando uma desculpa para defender a tese dela, para defender o pensamento dela. Aonde está Deus? Não falo isso como água não, viu, Márcio? Porque já faz tempo que isso aconteceu, tá? Tem direito de questionar, sim, com certeza. Tem direito de questionar. Mas nós cremos que a oferta e o dízimo é um ato de amor, é um ato de compromisso, um ato de relacionamento com Deus e com a sua palavra. Ninguém vai colocar a espada ou a faca no teu pescoço e fazer você obedecer a palavra de Deus. Ninguém. Eu pelo menos não faço isso. Eu prego o que está aqui, eu falo no que está aqui. A pessoa já perdeu a bênção, não porque argumentou, não, é porque ela titubeou. Por isso que Elias chega a dizer: até quando vocês vão titubear entre dois caminhos? Ou vocês creem em Deus, ou vocês creem em Baal. Essa é a semente que caiu à beira do caminho. A pessoa ouviu, mas não entendeu. O diabo vem, tanta verdade, que na maioria das pessoas, se você chegar na terça ou na quarta-feira e ele perguntar:
o que foi pregado no domingo. Ele vai coçar a cabeça, ele vai pensar e deixa eu pegar aqui não. Aí ele vai lá e recorrer aos vídeos, né, que são gravados, porque se esquece. 75% da palavra de Deus é desprezada. 75% da semente é jogada fora, é desperdiçada. Essa é a semente que caiu à beira do caminho. Sabe que tem alguém aqui na beira do caminho? A igreja cristã, quando ela teve seu início, ela é conhecida como a igreja do caminho. Ou não a igreja do caminho, mas o caminho. Será que nós estamos na beira do caminho? Será que eu estou colocando em xeque a boa semente? A palavra de Deus? Será que verdadeiramente eu me condiciono à palavra de Deus? Quando a palavra de Deus fala, não adulterarás, e eu adultero. Não darás falso testemunho, e eu dou falso testemunho. Eu estou submetendo a palavra? Não, eu estou em rebeldia com a palavra. E Deus não opera na rebeldia, Deus opera no meio da unidade, no meio da obediência, no meio da reverência em relação à palavra. Essa foi a semente que caiu à beira do caminho. Não tomou posse da palavra, ele duvida, ele titubeia, né, em relação à palavra de Deus. A segunda semente foi um ouvinte emocional. Ele se emociona quando ele ouve a palavra. Ele ouve a palavra e se alegra com a palavra. Tem uns que sapateia, tem uns que sobe na parede. Ele é emocional. Ele se alegra, ele chora. Esse é o que caiu num terreno pedregoso, terreno duro. O coração dele não está preparado. Ele vem para a igreja e ele ficou bravo porque o Corinthians perdeu. Ele ficou bravo porque o Palmeiras ganhou. A cabeça dele está no Corinthians, a cabeça dele está no São Paulo, a cabeça dele, mas não foi. Ele não preparou o coração dele. O coração dele está endurecido. Ele vem com tanta coisa na cabeça dele quando ele vem para a igreja. Quando ele chega aqui, ele quer ver sinais e maravilhas. Ele quer ver o pastor sapatear, o pastor cheio do poder, cheio. Mas ele mesmo está vazio. Ele mesmo está com o coração endurecido, está aqui, mas está com o corpo lá. Aliás, ele está aqui, mas ele está com a mente, o coração e muitos outros lugares. Pessoas as quais se iludem com o Evangelho, achando que o Evangelho vai virar a vida dele de cabeça para o ar, achando que o Evangelho, ou que Jesus, é uma coisa da qual, na realidade, ele não é. Tem muitos que olham para Jesus e veem nele o Shazam, aquele que tem a varinha. Não tem a varinha não, né? Shazam não tem a varinha, né? Tem uma visão errada de Jesus. Ele é emocional, ele se deixa levar, ele se emociona. Mas como não tem terra, não tem conhecimento, não tem relacionamento, não tem conhecimento da palavra de Deus, não sabe quem verdadeiramente é Jesus, aí ele se decepciona. Aí ele culpa o louvor, ele culpa a igreja, ele culpa o pastor. Mas por quê? Porque o coração dele está duro. Lembra dos discípulos de Emaús? Lembram? Os discípulos de Emaús. Quando Jesus morreu, eles viram que Jesus estava morto mesmo, eles foram embora de Jerusalém. E no meio do caminho, domingo de manhã, aliás, acho que é domingo à tarde, porque logo escureceu, Jesus, eles estavam resmungando. Por que esse senhor morreu? Um homem bom, grande profeta. E Jesus encostou com eles do lado.
E foi ouvindo a conversa deles. Eles estavam decepcionados com Jesus, porque eles acharam que Jesus ia ser um político, ele ia ser rei, ele ia governar a Israel. Mas esse não era o propósito de Jesus. Eles não conheciam o verdadeiro propósito de Deus. Eles olhavam para Jesus na expectativa de algo que viesse de encontro com as suas necessidades, de encontro com a sua vontade, de encontro com o seu querer. Muitos cristãos vêm para a igreja e acham que Jesus tem que fazer um milagre, acham que Jesus tem que mudar a vida dele, acham que Jesus tem que mudar o comportamento dele, acham que Jesus tem que mudar as palavras da boca dele. E não acontece. E aí ele se decepciona, ele se entristece, porque não tem raiz, não tem profundidade com Deus, não tem um relacionamento com Deus, não tem um tempo de oração com Deus. Ele chega a dizer aqui: quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, não é por causa da dívida que você tem na Casa Bahia, não é porque o carro que você comprou você não pôde pagar, não, isso não é perseguição. Você errou numa atitude, você errou o alvo. Por causa da perseguição, a perseguição ela vem por causa da palavra. As pessoas vivem na superficialidade com Deus, vivem na superficialidade no relacionamento com Deus, vivem na superficialidade com a família, com os seus. Hoje em dia, amados, as pessoas são virtuais, as amizades são virtuais, o nosso relacionamento também com Deus muitas vezes passa a ser virtual. Irmãos, eu fico às vezes pensando, quando o pessoal coloca uma situação no WhatsApp, pedindo oração, eu vejo um monte de oração, de gente orando, um monte de gente. Um aparece com a mãozinha, outro fala: estou orando, outro. Aí eu fico pensando: Jesus, eu vou orar também. Vou lá e dobro meu joelho e vou orar também. E não fico colocando no WhatsApp, não. Eu estou orando. Bom, superficialidade. Não tem relacionamento com Deus. Está com o coração endurecido. Ouve, mas a palavra não penetra. A palavra não entra. Solo rochoso, solo duro. Hoje em dia, amados, as pessoas querem que a palavra de Deus se adeque a ela. A palavra de Deus não vai se adequar a você. É você que tem que se adequar à palavra de Deus. É você que tem que se submeter à palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui, ela foi feita, foi lançada para nos mudar, para nos moldar. Hoje nós vivemos muito no ativismo. Não é bem assim que eu entendo. Cada um tem o seu entendimento, cada um tem a sua visão. A palavra de Deus, ela é absoluta. A palavra de Deus, ela é soberana. É a palavra de Deus que cura, é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que nos ensina a verdade. É a palavra de Deus, e ela é absoluta. Não queira você que ela venha se moldar a tua situação. Não, é você que tem que se moldar a ela. A outra semente, amados, é um ouvinte de mente inconstante, que é a terceira semente. Diz lá no verso 22: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Irmãos, deixa eu falar para você uma coisa. Talvez você não tenha percebido isso, mas o mundo, ele nos encanta. O mundo, ele tem o poder de encantamento.
E ele nos ilude, ele nos engana, ele nos distrai, ele nos desfoca. E isso, quero dizer para você que é proposital. Uma verdade muito grande, amados. Quando o apóstolo fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. A gente está sendo levado para o matadouro, mas não percebe, porque nós estamos iludidos. Uma hora a gente acredita, outra hora a gente não acredita. Uma hora a gente está alegre, está pegando fogo, e outra hora está pedindo água. Inconstante, busca coisas, trocamos, fazemos barganha com a palavra de Deus. Irmãos, o mundo ele tem uma capacidade de nos envolver, de nos enganar, que a gente até gosta. Esses dias a gente foi num shopping, e eu estava andando no corredor, e eu estava olhando a beleza, as coisas bonitas. Sentamos no restaurante, aquele negócio aconchegante, gostoso. Isso faz bem? Faz. Não chama atenção? Chama. Esse mundo tecnológico que nos atrai, que nos chama atenção, que nos ilude, que nos hipnotiza, a gente nem percebe. E isso é proposital. Tamanha verdade, meus queridos, que as crianças hoje, irmãos, eu vim de um tempo que a mãe falava para os filhos que a gente vinha de cegonha, vinha da cegonha, e a gente acreditava, e ficava pensando, como que essa cegonha é? Tenho 8 irmãos, e eu nunca vi ela chegar. A gente tinha, eu acho que ainda é hoje assim, não sei, talvez seja ainda hoje, lá no fundão, lá no interiorzão, não sei se ainda, mas a gente não tinha muita consciência das coisas. O que o pai falava era lei, o que a mãe falava era lei. Hoje, as nossas crianças têm mais conhecimento do que nós, na área tecnológica. Uma criança, um bebê, com o dedinho, não, baixando o aplicativo. Isso é proposital. Para quê? Para que eles ganhem consciência mais cedo. Para quê? Para que eles comecem a pecar mais cedo. Isso é proposital. O mundo jaz do maligno. Nós estamos muito mais antenados com a tecnologia, com o mundo virtual, do que com a palavra de Deus. Porque tudo que está aí fora é transitório, é passageiro. Mas a palavra de Deus, ela é eterna, ela é duradoura, ela não muda. O diabo, irmãos, pensa comigo. Quem é o diabo? Aonde está o diabo? O que ele faz? Você acha que ele está em terreiro de macumba? Tá não. Amados, o governo dele é de alto escalão. Ele não está preocupado com coisa pequena, não. Ele está preocupado com coisa grande.
O governo dele é mundial. É ele quem governa. Quando a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, que o mundo é dele, o sistema é dele. E tudo que é feito e realizado é para cativar os cristãos. É para desvirtuar os salvos. É para contaminar os eleitos. Esse é o propósito do diabo. E ele não está dormindo. Enquanto nós estamos inconstante, brincando de ser crente, o diabo não está brincando de ser diabo, não. A inconstância, ficam olhando para pequenas coisas, bobagens. Tem muito crente que está viajando na maionese. E o mundo lá fora, irmãos, nós estamos à beira do caos. O mundo está à beira do caos. E tudo está sendo preparado, amados. O palco está pronto. E tudo para nos enganar. Tudo para nos iludir. E o diabo aproveita muitas vezes a nossa inconstância, a nossa instabilidade, porque não temos profundidade, porque não temos um relacionamento mais íntimo com o Senhor. E a gente, vai sendo levado, vamos sendo empurrados, como o gato. Vocês já viram um frigorífico que mata boi? Alô? Não? Procura na internet. Irmãos, é uma coisa fantástica. O boi, eles vão entrando no caminho aqui, eles vão entrando, vão se apertando, e o caminho vai se afunilando, se apertando, vai se estreitando. E chega num certo ponto, que só vem uma alavanca, puf, ou uma injeção, puf, ele já cai com as pernas, já um gancho levanta, cortou o sangue escorre, já estão, o boi nem acabou de berrar, já estão tirando o couro dele. E nós muitas vezes estamos sendo levados para um matadouro espiritual, um matadouro familiar, um matadouro no nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque somos inconstantes, somos superficiais. Vivemos muitas vezes uma religiosidade. Não, a vida, a salvação é séria. Jesus existe, está vivo. E a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos membros desse corpo. E o diabo não está dormindo, irmãos. O diabo não está lá no outro planeta. Não. Ele está fazendo com que tudo venha caminhar, amados, para a destruição, para o roubo da nossa salvação, da nossa comunhão para com Deus. Quantos deuses não se levantam, amados, para nos distrair? Pessoas que veneram carros, aparelhos, ficam lá horas e horas em frente de um aparelho, fica lá hipnotizado, estagnado. Mas quando fala de orar, mas eu não sei nem o que eu vou falar para Deus. 5 minutos é muito. Não tem tanta conversa assim para falar com Deus. Falta de intimidade com Deus, comunhão com Deus. Mas eu, pela fé, amados, pela fé, eu quero que nós temos ouvintes de mente firme e constante. Você concorda comigo ou não? Eu quero crer, amados, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, que o Espírito Santo de Deus venha nos dar sabedoria. O mundo tenta nos emburrecer, não nos aborrecer, não, é nos emburrecer, fazer com que nós ficamos cada dia mais e mais tapados, ignorantes em relação às coisas de Deus. As pessoas vão emburrecendo, amados, está com a mente presa, a mente cativa,
Mas em nome de Jesus, nós que temos o Espírito de Deus, nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós que somos o habitar do Espírito Santo de Deus, que Ele venha nos esclarecer, venha nos iluminar, venha nos salvar, venha nos resgatar, venha abrir o nosso entendimento. Em nome de Jesus, que caia por terra essa ilusão, esse engano, essa mentira. Por isso que muitos cristãos, muitas vezes, amados, desanimam. Deixa de praticar fé, deixa de orar, não tem mais alegria em louvar a Deus, porque está na superficialidade. Deus nos chamou para um relacionamento, Deus nos chamou para termos intimidade com Ele. A intimidade que Ele quer ter com você é tamanha, é tão grande, que Ele deu um jeitinho de habitar dentro de você. Deus não está, Jesus não está nas coisas, Jesus não está em parede, Jesus Ele habita dentro de você. Essa inconstância, busca cá, busca lá, olha para cá, olha para trás, olha para cá. Não, olha para Jesus. Irmãos, vou falar uma verdade para vocês. Eu nunca estive tão perto de Jesus como no dia que eu estava quase que morrendo. Estava me afogando, pastor. Eu vi que a viola ia tornar em caco. O barco afundou. Eu estava pescando, amados, a Praia de São Vicente. E nós fomos pescar com um barquinho de alumínio, um motor de 15 HP, da Johnson. Até isso eu gravei. Na hora que nós voltamos, o barco afundou. A onda pegou a popa. Eu estava na proa. Sabe o que é popa? Sabe o que é proa? Eu me confundo às vezes. Mas eu estava na frente e o motor estava lá atrás. A onda veio aqui, amados. Quando eu olhei para trás, aquele barco estava vindo para cima de mim. E eu, pulei fora do barco. E depois, para voltar para a praia, quando eu vi que a viola estava em caco, eu vi que não tinha jeito. E vou falar para vocês também outra verdade. Eu era crente Raimundo. Estava com o pé na igreja, pé no mundo. Naquele dia me converti. Aleluia. Irmãos, mas eu só lembrei de Pedro. Quando Pedro falou, Jesus, me dá a tua mão. Eu também falei a mesma coisa. Jesus, me dá a tua mão que eu estou morrendo. E afundei. Foi para o fundo. Mas o Senhor me deu força. Eu senti triscar o fundo, areia. Eu falei, acho que estou chegando perto. E dei o gás que eu tinha. Eu lembro de uma mão. Me dá a tua mão. Eu falei, dou mão, pé, dou tudo. Era a mão do seu Cecílio. Para mim era a mão de Jesus, amado. E ele me puxou da água. Eu só sei que eu fui voltar assim, eu estava num balão de oxigênio, no PS. Quando eu acordei, eu pude respirar. Eu acordei, eu pude respirar, que eu respirei fundo, graças a Deus. A gente tem que deixar de viver na superficialidade, amados. Vivemos na profundidade do Espírito, nas profundezas de Deus. Acabou o tempo de brincar de ser crente. O mundo está te arrastando, o mundo está te enganando, o mundo está te iludindo com tanta baboseira, e nós muitas vezes nos deixamos, achamos que é isso mesmo, eu gosto, é gostoso. Tenha discernimento, tenha a visão de águia, não se deixe enganar, não se deixe iludir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero crer que você é aquele ouvinte que recebeu a palavra. Eu quero crer que você é aquele ouvinte que vai dar frutos de 30 para 60 e de 60 para 100, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Vamos colocar de pé. Eu quero te confrontar.
tipo de ouvinte você é? Qual é a tua posição? Qual é a situação da qual você se encontra? Aquele ouvinte de coração duro, que fica duvidando da palavra? Aquele ouvinte que está com o coração endurecido? Aquele ouvinte que está vivendo a superficialidade? Ou aquele ouvinte que recebeu a boa palavra? Recebe a palavra do Senhor, amados. A palavra de Deus é boa. A palavra de Deus, ela é boa. A palavra de Deus quer nos ensinar tanta coisa, amados. Nós não podemos ser que nem aquele outro povo. Jesus falava, eles não entendiam, eles não compreendiam. A gente tem que ser o outro povo, igual os discípulos dele. Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá entendimento. Me dá discernimento. Nós pedimos tantas coisas, amados, para Deus, e nos esquecemos de pedir esclarecimento da palavra de Deus. Feche os teus olhos, meus queridos. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus, ele venha sobre a tua vida. Que o Espírito Santo de Deus, ele venha trazer luz. Ele venha abrir os teus olhos para ver que você está sendo enganado, iludido, hipnotizado por tantas coisas transitórias, passageiras, que não traz esperança, que não traz vida, mas que traz morte. É momento de acordar, igreja. É momento de despertar. É momento de nós nos libertarmos daquilo que nos aprisiona, daquilo que nos rouba da presença de Deus, da comunhão para com Deus. O defeito não está na palavra, o defeito não está na igreja, o defeito está em nós. Que o Senhor venha quebrar as cadeias que te aprisiona, aquilo que tem lhe entristecido, aquilo que tem lhe roubado a tua comunhão com Deus, a tua comunhão com a palavra, a alegria de louvar, a alegria de adorar, caia por terra no nome de Jesus. Que você venha vivenciar o melhor da tua vida, a experiência com Deus. O mundo, ele nos ilude, o mundo, ele te engana, mas pelo poder do nome de Jesus, que haja libertação, que haja livramento para a tua vida, para o teu ministério, para o teu casamento, para a tua casa, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui reunidos, ó Deus, como povo teu, como igreja tua, Pai amado. Senhor, meu Deus, venha quebrar os grilhões, venha tirar os tampões dos nossos ouvidos, venha tirar a trave dos nossos olhos, ó Pai, para que possamos enxergar a verdade. Tira do nosso coração, Senhor, tudo aquilo que nos desvia, tudo aquilo que nos rouba, tudo aquilo que nos ilude. Tira do nosso coração, Pai amado, pois nós somos teu, somos povo teu, somos filho teu, Pai amado. No nome de Jesus, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia de nós, Pai amado. Em nome de Jesus, Senhor, venha acender a chama do nosso coração, venha reacender a fé, a esperança, Pai amado, que muitas vezes são sufocados pelas condições impostas lá fora. Venha reacender, Senhor, a nossa alegria, o nosso amor, a nossa dedicação.
o nosso primeiro amor, Pai amado. Venha restaurar, Senhor, meu Deus, o nosso altar. Venha restaurar a nossa comunhão. Venha nos dar, Senhor, meu Deus, a alegria da nossa salvação, Pai amado. Em nome de Jesus, que é a Tua palavra, que é pão que alimenta, venha nos alimentar, Senhor. Venha nos fortalecer, Pai amado, para que possamos, Senhor, meu Deus, ter força para escapar das artimanhas de Satanás, das cadeias de Satanás, das prisões de Satanás, no nome de Jesus, Senhor. Que Teu povo, Pai amado, venha arreatar, Senhor, meu Deus, a aliança, a comunhão e a alegria, no nome de Jesus. Ajuda, Senhor, nesta caminhada. Ajuda meu irmão, ajuda minha irmã, Senhor. Nos ajuda, Senhor amado, a entendermos a Tua palavra, a vivenciarmos a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enches-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acesso ao meu. Quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Desafia minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, me usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que Te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Desafia minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém, amados? Que você tenha um coração captador, um coração receptivo da palavra de Deus. Que o Espírito Santo abra a tua mente e o teu entendimento e traga à luz a sua palavra, em nome de Jesus. Amém, igreja? Uma salva de palmas, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Podemos assentar, amados.